Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre a crônica humorística. O nosso objetivo da aula de hoje é conhecer um pouquinho sobre a vida e a obra do autor escolhido para a nossa segunda fase do concurso literário. Você que faz parte da categoria Infanto-Juvenil vai poder conhecer um pouquinho sobre a vida e a importância de Machado de Assis e as crônicas que ele produzia. Antes de iniciarmos, é importante sabermos que toda vez que formos escrever um texto, nós precisaremos ter um assunto. E de onde é que vem esse assunto? Para onde é que nós buscamos assuntos para o nosso texto? Assim como os grandes autores, nós podemos nos inspirar nas questões do nosso próprio dia a dia. Uma vez que nós produziremos uma crônica, aí já fica bem mais fácil, né, gente? Nós sabemos que a crônica precisa de um assunto cotidiano, precisa de uma situação que acontece no nosso dia a dia. Então fica muito mais fácil, né? Mas o assunto, ele surge a partir de nossas vivências, de nossas experiências, a partir da nossa observação nas questões diárias do nosso contexto mesmo. E esses autores que foram elencados para o nosso concurso literário fase 2, eles também se apoiam naquilo que eles vivenciaram no próprio dia a dia deles, né? Você tem o seu autor já escolhido para a sua categoria e nós vamos ver como que a realidade desse autor influenciou justamente a própria produção. Então, quando nós falarmos em assunto, você tem de saber que qualquer texto que você vai escrever, ele tem de ter um assunto. E você pode se inspirar em quaisquer questões do seu dia a dia e pode se inspirar também no autor que você vai estudar, tá bom? E o autor que nós vamos nos inspirar nessa categoria de infanto-juvenil, 6º e 7º anos, é justamente quem, gente? Machado de Assis. E Machado de Assis, nós precisamos entender que foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores como um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Olha que privilégio você está tendo então de estudar um pouquinho sobre Machado de Assis e a partir dele então você ter assuntos novos para lá na frente você escrever a sua crônica. Interessante, né? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839 e morreu na mesma cidade, em 29 de setembro de 1908. Era filho de Francisco José de Assis e de Maria Leopoldina Machado de Assis. De origem pobre e negra, estudou em escolas públicas e não fez faculdade. Buscou compensar os seus poucos recursos com estudo e acúmulo de conhecimento, cultura, enriquecimento intelectual e crítico. Durante sua trajetória, assumiu diversos cargos públicos, passando pelo Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas, e tornou-se notório ainda em sua juventude, em jornais onde publicava suas primeiras poesias e crônicas. Olha que bacana, hein? Machado de Assis também era um cronista. Muitas de suas obras circulavam primeiro nos folhetins dos jornais e revistas. Como contista, publicou no Jornal das Famílias Confissões de uma Viúva Moça em abril de 1865. O romance Yayar Garcia foi publicado em 1878 na revista Cruzeiro. Já Quincas Borba seria publicado na revista A Estação em 1879. É lógico, gente, que Machado de Assis publicou inúmeras obras de também grande relevância. E aí, gente, é importante que vocês saibam que Machado de Assis
Foi cronista, isso mesmo. O que você está fazendo agora no nosso concurso literário? Você está aprendendo a escrever uma crônica. Você também pode ser um cronista. E Machado de Assis, esse autor conhecido como o maior escritor da literatura do Brasil, ele também foi cronista. Conforme a biografia dele, nós temos, foi cronista no Gazeta de Notícias entre 1881 e 1897. Posteriormente, seus romances, coletâneas de contos e poesias foram publicados em livro. É difícil encontrar um autor das escolas literárias brasileiras do século XIX e do século XX que não tenha Machado de Assis como seu interlocutor ou como influência intelectual. Veja bem, né? Um autor como Machado de Assis, muito estudioso, crítico, trabalhador e teve grande notoriedade na nossa literatura. Nós estamos com sorte, hein, gente? Nós vamos nos inspirar bastante nele, hein? Com certeza, né? Em 1886, Machado de Assis iniciou uma nova série de crônicas no jornal Gazeta de Notícias. Construída em forma de diálogos, a série A mais B teve curta duração, somente 7 crônicas em 2 meses, de setembro e outubro daquele ano. Apesar disso, estas crônicas formam um conjunto coeso e abrem possibilidades críticas, contribuindo para o programa machadiano de representação realista da sociedade. Em cada uma das 7 crônicas, o mesmo padrão é repetido. As figuras A e B esbarram-se na rua por acaso e iniciam um diálogo concernente às notícias dos jornais. Olha que bacana, hein, gente? Nós sabemos que a crônica parte de um assunto do dia a dia. E Machado de Assis, escrevendo essa série de crônicas, escolheu justamente 2 personagens, A mais B. E toda vez eles se encontravam e eles começavam a conversar sobre coisas do dia a dia, sobre situações do dia a dia. Lembre-se que a crônica parte muito disso, tá bom? Das questões do dia a dia. É um assunto já para a gente trabalhar. Bem, gente, olha que interessante, né? Nós acabamos de saber um pouquinho sobre a vida deste autor que fará parte, então, da nossa segunda fase do concurso literário. Com certeza, nós poderemos sim nos espelhar nesse autor para então produzir o nosso texto. E eu espero que você aproveite bem, viu? Para essa semana, nós temos a tarefa 5, que vai justamente trabalhar um pouco sobre os assuntos que nós poderíamos elencar para produzir uma crônica. Não deixe de fazer, é uma tarefa muito importante que já vai estar te ajudando a ter um olhar sobre aquilo que você vai escrever lá no futuro na crônica, tá bom? Então eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!